Eu quero aproveitar que você está em pé só mais um pouquinho, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza. Aleluia. No livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Quem estava aqui na sexta-feira? Levante a mão aí. Então os irmãos que estão na sexta-feira já sabem o capítulo, podem abrir no capítulo da sexta-feira. O pastor não estava aqui na sexta-feira, então eu não sei. 1 Samuel capítulo 3. Aleluia. Como eu vou ler o capítulo, texto a texto, eu quero apenas citar o versículo 1 aqui e nós vamos orar e você pode se assentar. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Aleluia. Assim que você achar, diga glória a Deus. Quem está procurando ainda, diga estou procurando, pastor. Espera aí um pouquinho. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E o jovem Samuel ministrava diante do Senhor Jeová na presença de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. As revelações não eram frequentes. Vou ler de novo. E o jovem Samuel ministrava diante do Senhor Jeová na presença de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, e as revelações não eram frequentes. Feche os teus olhos, coloque a Bíblia sobre a cadeira, pegue na mão de um crente fervoroso do seu lado aí, feche os corredores, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele fale conosco nessa noite. Grande Deus e poderoso Pai, aqui estamos nós, uma vez mais, Senhor, para pregar a palavra do Senhor, não por mérito, mas por graça, não por mérito, mas por misericórdia do Senhor. Fala conosco mediante a Tua palavra, na leitura de 1 Samuel no capítulo 3, que o Senhor ministre ao coração da igreja que aqui está reunida, mas também no coração daqueles que nos visitam, daqueles que estão vindo pela primeira vez, como também, Senhor, no coração daqueles que estão adoecidos e que precisam de um renovo espiritual nessa noite. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, ó Deus, que todo impedimento, que toda barreira espiritual, que todo impedimento, toda tentativa do mal de impedir a palavra de cair em um coração e uma terra boa nessa noite, Pai, e ser frutificada e dar frutos, que esse mal venha cair por terra nessa noite, mas que a tua palavra seja pregada e que haja edificação e que haja mudança e que haja transformação de vidas, e através dessa palavra que a tua igreja saia alimentada aqui nessa noite, Pai, e Ele diga: a minha semana está alimentada por essa palavra, eu vou meditar durante a semana nessa palavra, e que o Senhor fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Se assente no teu lugar, mas com a tua boca continue dizendo glória a Deus e dizendo aleluia. Estamos em 1 Samuel capítulo 3, e para vocês imaginar, pastor Edmilson, que aquela palavra do culto de sexta-feira foi tão forte que eu não consegui me desprender dessa palavra. Amados, o culto de sexta-feira começou com um devocional de 1 Samuel capítulo 3. A pregação foi sobre Samuel capítulo 3, e no final do culto a ministração foi sobre Samuel capítulo 3. Você pode dizer glória a Deus? Os irmãos não conversaram entre si, mas o Espírito Santo queria falar sobre 1 Samuel capítulo 3. E durante o final de semana, ainda que meditando sobre uma palavra, uma outra mensagem que iria pregar no domingo, eu me fiquei tão mergulhado nessa palavra, que eu disse: olha, eu preciso continuar pregando 1 Samuel capítulo 3. E é por isso que Deus me deu uma mensagem aqui. Nós começamos pelo verso 1, mas antes, permita falar o tema da mensagem para vocês. Fala comigo assim: como Deus, vamos lá forte, diga: como Deus levanta uma voz profética no meio da decadência espiritual. Deus me deu uma mensagem no capítulo 3, verso 1 em diante,
Mas antes, permita dizer que 1 Samuel capítulo 3, ele se desenvolve em um dos períodos mais críticos da história espiritual de Israel. Não era a ausência de culto, mas a ausência de revelação. Não era a ausência de organização no tabernáculo. Não era a ausência de organização, mas era a ausência de revelação. Não era a ausência de sacerdócio, mas era a ausência de espiritualidade conforme a vontade de Deus. Não era a ausência de homens que trabalhassem, mas era a ausência de homens que trabalhassem no centro da vontade de Deus. O texto que nós lemos afirma que a palavra do Senhor era rara e que não havia visão manifesta. Ali exercia um ofício de sumo sacerdote e de juiz em Israel, porém a liderança estava enfraquecida, estava corrompida. Estamos iniciando a mensagem no capítulo 3 de 1 Samuel. E nesse tempo Eli ouvia e sabia, porém ele estava em pecado, e o pecado já havia estado em uma instituição, ele já havia normalizado. O maior problema da igreja não é o pecado em si, mas é quando o pecado se torna algo comum. O problema não é o pecado em si, porque Cristo veio para nos purificar de todo o pecado. O pecado não é em si o maior problema, porque João escreveu em uma das suas epístolas e disse: filhinho meus, não pequeis, mas se pecardes, há um advogado diante do Pai, e ele é justo e fiel para lhe perdoar de todo o pecado. O grande problema em si não é o pecado, porque o Cordeiro já foi morto para nos livrar de todo o pecado. O grande problema é quando o pecado ele se torna uma instituição, quando o pecado se torna uma habitação tão comum que as pessoas acordam pela manhã nesse pecado, dormem nesse pecado, e tudo está comum, e tudo está tranquilo, e tudo está correto, e assim mesmo. O importante é o meu ofício e não a minha vida de santidade. O importante é o cargo que eu assumi e não a vida que eu devo viver constantemente diante de Deus. O que importa é que um dia eu recebi uma unção sacerdotal, e não importa que eu viva como um sacerdote que agrada a Deus. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Esse é um grande problema que começa a surgir. E nessa decadência espiritual, Deus está disposto a levantar uma voz profética. Ainda bem que ninguém é insubstituível. Ainda bem que unção sacerdotal, uma vez feita, não é para sempre, porque isso depende da vida que ele levará diante do Senhor. Ainda bem que a Bíblia nos esclarece que a nossa vida com Deus é mais importante do que o cargo que nós ocupamos na obra do Senhor. E é por isso que Deus me deu essa mensagem hoje, guiada pelo Espírito Santo, para conduzir a igreja hoje, não apenas para uma função dentro do corpo de Cristo, mas Deus me enviou aqui, guiado pelo Espírito Santo, para levar a igreja a uma profundidade espiritual, porque Deus está mais interessado com a sua vida de intimidade do que aquilo que você faz no serviço do Senhor. Deus está mais interessado com a sua vida de oração do que com a sua vida de cantar, de tocar, de pregar, de servir. Deus está mais preocupado com aquilo que você faz para Ele, onde ninguém vê, do que aquilo que você faz onde todos veem. Deus está mais preocupado com a vida de santidade, com a veste lavada, do que o ofício que você ocupa. Em 1 Samuel capítulo 3 verso 1 está um dos textos com maior número de revelação. Nesse único versículo da Bíblia, eu consigo ver 5 revelações. Leia de novo comigo. 1 Samuel 3:1 diz: o jovem Samuel
ministrava diante do Senhor. Ele era jovem. O que isso significa? É que jovem significa dizer para nós, ele tinha entre 15 e 16 anos. Isso mostra para nós que Deus não escolhe por idade. Deus não quer amadurecer por idade. Tem gente que diz assim, é muito novo, tem que esperar amadurecer em idade, para daí ter maturidade para cumprir o chamado. Deus diz não. Aí, o que é imaturidade de idade para vocês, eu amadureço no meu tempo, do meu jeito, e eu levanto como voz profética. Isso mostra que a igreja nunca pode desprezar o ministério de um jovem. A igreja nunca pode desprezar o ministério de alguém que tem pouca idade, porque Deus não está preocupado com a pouca idade. Deus está preocupado com aquele que já tem muita idade e não tem maturidade, que tem muita idade e não faz nada, que sabe muito, mas não serve nada. Deus está preocupado com aquele que não tem idade, mas tem maturidade. Não tem idade, mas está levantando as mãos e dizendo, eis-me aqui. Não tem maturidade de idade, mas está levantando a mão e dizendo, se Deus está me chamando, eu vou. Se Deus está me chamando, eu faço. Se Deus está me chamando, eu prego. Se Deus está me chamando, eis-me aqui, Senhor. O que mais? Jovem, ministrava diante do Senhor Jeová, na presença dele, ministrava diante do Senhor. Nós temos que ter ideia, amados, que quando nós trabalhamos para Deus, na obra de Deus, tem alguém que está nos assistindo além do nosso líder. Veja que diz que ele ministrava diante do Senhor e na presença do líder espiritual. Para quem não sabe, Eli era líder espiritual, um líder espiritual de Samuel. Samuel tinha promessa. Samuel estava ali, tinha promessa. É alguém que foi entregue diante do Senhor desde o ventre da sua mãe, mas estava diante de um líder, que era um líder que estava em erro, em pecado, em desordem. Aí você diz, pastor, mas por que ele continuou lá? É porque nós temos que entender que não é porque o nosso líder é infiel que nós temos que ser infiel. Não é porque o nosso líder não está errando é que nós devemos errar. Não é porque o nosso líder está fazendo de qualquer jeito que nós vamos fazer de qualquer jeito. Não é porque nós estamos diante do líder que nós não estamos diante de Deus. Porque diante do líder nós também estamos diante de Deus. O seu líder erra, mas você continua sendo fiel. O seu líder erra, mas você continua sendo leal. O seu líder falha, mas você continua servindo a Deus com excelência. Sabe por quê? Porque o líder vai prestar conta diante de Deus. Mas se você for desleal, se você não for fiel, se você não servir com excelência, Deus também vai exigir de você. Porque nós estamos sendo assistidos diante de Deus, na presença do nosso líder. Então eu vejo profundidade nesse versículo. Não tenho tempo de ficar muito tempo aqui, vamos para o 2 já. Mas antes, permita dizer, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Amados, isso é tão terrível ouvir isso. É terrível ouvir isso. Porque a palavra de Deus aqui não estava sendo pregada, falada naqueles dias muito. Era um tempo difícil sobre eles. As revelações não eram frequentes. A raridade da palavra aqui não indica que Deus deixou de falar, mas que poucos estavam sensíveis a ouvir a voz de Deus. Coisa terrível é quando o templo está cheio, mas poucas pessoas conseguem ouvir a voz de Deus. Coisa terrível é em um congresso onde as pessoas caem, elas pulam, elas gritam por causa de um cantor que está cantando, ou por causa de um pregador famoso que está ali. Você já reparou que quando o pastor famoso prega, a glória da igreja aumenta? Quando uma banda famosa louva, o louvor da igreja é mais alto. Quando um ministro famoso ministra, a igreja é levada em voz mais alta. O que eles não entenderam é que o que nos move, a motivação do nosso louvor, a motivação da nossa adoração, a motivação do nosso glória a Deus, não é por causa do homem, mas é por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa do Redentor que vive, reina e reinará para todo sempre. Nós não levantamos a mão quando alguém famoso prega, quando alguém famoso canta. Nós levantamos a mão porque ontem nós estávamos caídos, mas hoje estamos de pé por causa da glória de Deus e por causa do sangue de Jesus Cristo. Amados, então, vamos para o 2. E aconteceu que nesse tempo, quando Elias estava deitado no seu lugar, quando os seus olhos já
se escureciam e já não podia enxergar. Devemos olhar para esse texto de duas perspectivas. Primeira perspectiva, ele estava ficando cego fisicamente. Temos que entender de forma literal, não apenas espiritual. Ele estava ficando cego, ele não estava enxergando mais. Mas também devemos olhar de uma forma espiritual, porque de forma espiritual havia uma perda de discernimento espiritual. Coisa terrível é também quando a igreja perde o discernimento espiritual. Muitas vezes ele já não tem mais discernimento de quem entra na sua vida, de quem sai da tua vida, de quem lhe oferece alguma coisa. Amados, essa é uma coisa terrível. Porque primeiro o diabo ele quer nos enfraquecer espiritualmente, e depois ele quer roubar a nossa visão e o nosso discernimento espiritual. Quando é que nós perdemos o discernimento espiritual? Nós permitimos que qualquer pessoa nos sirva e entre na nossa vida, e nos tornamos amigos de qualquer pessoa, e já não discernimos aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, já não discernimos o que conversamos, o que falamos, o que pensamos, o que ouvimos. Amados, quando a igreja tem discernimento, aonde a obra de Satanás tenta entrar, ela já levanta as mãos e diz: está repreendido pelo sangue de Jesus Cristo. Quando alguém tenta vir até com revelação, ele diz: essa palavra não é de Deus, é das trevas, sai daqui, Satanás. A Bíblia diz que quando Paulo estava fazendo missão em certa cidade, um homem veio e disse: olha os enviados do Senhor, olha os que são escolhidos do Senhor, olha os que são filhos de Deus. Ele disse: afasta de mim, Satanás. E aquele moço cai no chão. Sabe por quê? Porque ele tinha discernimento espiritual. Nem toda revelação é de Deus, nem toda oração é de Deus, nem todo mundo que fala em línguas é a língua dos anjos, nem todo mundo que fala em línguas é língua espiritual. Tem muita falsidade no meio do espiritual. Permita-me contar uma coisa. Um dia nós estávamos indo em um momento de oração, e junto com os irmãos, todo mundo em oração. Quando nós estávamos entrando no lugar de oração, irmã Fernanda, um moço desceu na frente, e ele desceu falando em línguas, e ele glorificava, e ele falava em línguas, quando de repente um dos irmãos que estava conosco levantou as mãos e disse: afasta de mim, Satanás, cai por terra em nome de Jesus. E o moço que estava falando em línguas começou a gritar endemoniado no local da oração. Você diz assim: pastor, misericórdia. Irmãos, porque nem todo mundo que ora está orando com alma, com coração. O diabo ele tenta se infiltrar de todas as maneiras no meio do povo de Deus, e só vence as obras de Satanás quem tem discernimento espiritual. Quem tem discernimento espiritual sabe discernir o que é de Deus, o que é do diabo e o que é do homem. Ele não diz que é de Deus o que é do diabo, ele não diz que é do diabo o que é de Deus, e ele não diz o que é acaso, o que é do diabo ou o que é de Deus. Se você não tem discernimento de Deus, ou se você tem perdido a visão, se você tem caído, tem enfraquecido, porque está perdendo o discernimento espiritual, hoje o Espírito Santo me enviou aqui para te dizer: é tempo de restauração, é tempo de levantar os muros de novo, é tempo de restauração, é tempo de discernimento espiritual. Amados, há uma gravidade, a decadência espiritual, o juízo que aproxima. Verso 3: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, estando Samuel dormindo no templo do Senhor Jeová, onde descansava a arca de Deus. Tem dois pontos aqui, podemos dividir o versículo no meio. Primeira parte do versículo, parte A, fala a respeito da lâmpada, fala a respeito da lâmpada. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, quer dizer que a lâmpada está se apagando. Significa que um trabalho que deveria ser feito com excelência não está sendo feito. Significa que um sacerdote que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, designado por Deus, não está cumprindo a vontade plena daquele que o chamou. Está falando de uma frieza, está falando de uma atitude que não tem agradado a Deus. Mas a parte B, estando Samuel dormindo no templo do Senhor Jeová,
onde descansava a arca de Deus. Mostra um servo que não era sacerdote, não era escolhido, ainda era apenas um servo, não era alguém que tinha sido levantado ainda como uma voz profética, era apenas um servo, mas que tinha 15, 16 anos, mas aqui ele está dormindo próximo da arca do Senhor, ele está dormindo próximo da presença do Senhor. Enquanto um sacerdote está dormindo, enquanto a lâmpada se apaga, tem um servo que está próximo ou dormindo ao lado da presença de Deus. Eu não sei se você pegou, eu vou dizer de novo. Enquanto um sacerdote estava dormindo e a lâmpada se apagando, havia um servo que ainda não tinha reconhecimento, que ainda não tinha título, que ainda não tinha visibilidade, que ainda não tinha alcançado a plenitude de Deus, mas que estava dormindo ao lado da presença de Deus. Pastor, o que isso tem a ver? Traduz o texto, vou traduzir. É possível que um líder que esteja no altar está se apagando, e é possível que um servo na igreja, que não tem título, que não tem cargo, que não prega, que não canta, que não toca, mas ele está cheio da presença, ele está cheio da palavra, ele está cheio do Espírito Santo. Tem mão para levantar para dar glória a Deus aqui? Tem gente que Deus está renovando aqui hoje. Tem servo que, amados, Deus assiste o povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus está no meio do candeeiro. Apocalipse. Isso significa que Jesus, ele está passeando no meio da igreja. Ele assiste o sacerdote, ele assiste o servo, ele assiste o líder, ele assiste... Meu Deus, tem muito mistério aqui, irmão. Eu vou correr aqui, senão não quero estender. Verso 4. O Senhor chamou a Samuel, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste? E Eli lhe respondeu: não te chamei, deita de novo. Sabe o que Deus falou para mim nesse versículo aqui? Irmãos, é só na oração que Deus pode revelar isso, irmão. É na vida de intimidade que Deus pode revelar isso que eu vou dizer agora. A Bíblia não conta, irmão Júnior, mas eu imagino que quando Eli fala assim: ele falou que eu chamei, mas eu não chamei, volte a dormir. Eu imagino que o Eli não queria acreditar que agora Deus quer levantar uma outra pessoa para substituir ele. Eu imagino, Danilo, que naquele dia ele foi dormir, e ele foi dormir com frio na barriga. Sabe por quê? Porque ele achava que ele podia governar por muitos anos, que ele podia liderar por muitos anos, vivendo uma vida totalmente errada diante de Deus. Só que Deus, ele é paciente, ele é misericordioso, mas ele também é justo. E ele sabia que algo está acontecendo, porque sempre é eu que falo com Samuel, mas agora ele falou que eu chamei e ele não chamei. Será que o grandão lá de cima, será que o poderoso, será que o general está procurando uma outra pessoa agora? Por que ele não falou comigo? Fala comigo, eu sou sacerdote, eu sou líder, eu falo com ele. O Senhor fala comigo e eu falo com ele. Deus gosta de fazer isso, irmão. Deus fala primeiro com o anjo da igreja. Apocalipse tem 7 igrejas. Deus falava sempre com o anjo primeiro. O anjo recebia, entregava para a igreja. O anjo recebia, entregava para a igreja. O líder recebe, fala com a igreja. Moisés recebe, entrega para o povo. Josué recebe, entrega para o povo. Mas aqui o problema é que o homem estava com o coração tão endurecido e o pecado já estava tão constante que Deus falou: não tem como, eu não posso falar com o líder, eu tenho que falar primeiro com o servo, porque o líder esconde de mim, mas o servo não pode. Eu vou falar com ele, eu vou falar com o servo. Tem mão para levantar aí, irmão? Porque Deus está dizendo: em um tempo de corrupção, a igreja está se corrompendo, mas ainda tem servo que está no meio da igreja, ainda tem servo que Deus está falando com ele no alto da madrugada, e durante as noites, e durante o jejum. Descansa, irmão. Tem gente que diz assim: pastor, mas e agora? A igreja está se corrompendo, a instituição está se corrompendo, as igrejas estão se corrompendo. Mas saiba que tem 2 igrejas. Como assim, pastor? Tem 2 igrejas. Tem uma igreja institucional, é a igreja CNPJ, é a Assembleia de Deus, é as igrejas e instituição.
mas existe uma igreja organismo, existe uma igreja que foi comprada com o preço de sangue, e essa igreja não vai além da instituição, essa igreja vai além do sistema, essa igreja, ela foi separada, ela foi comprada, ela foi separada para estar com Cristo. Escute uma coisa, amados, Deus nunca deixará uma obra perecer. Quando a voz se cala, quando a voz que deveria estar falando e pregando se cala, Deus, ele fala com quem está nos bastidores. Pastor, traduz isso para mim. Quando um líder não consegue ouvir mais a voz de Deus, uma irmãzinha que não sabe nem pegar no microfone, ela vai orar e Deus vai dizer: olha, tu precisa entregar um recado. Mas eu, Senhor, quem sou eu para falar para Eli? Quem sou eu para contar para ele? Eu não tenho autoridade, ele pode mandar me matar. Não, fica tranquilo, porque eu sou o Deus que conheço as obras dele. Pode falar que ele vai saber que sou eu que estou falando. Vamos continuar. E correu ali e disse: eis-me aqui, porque me chamaste? Na primeira ele diz assim: olha, não te chamei, pode voltar a dormir. Poxa, será que... ai meu Deus, será que é o Senhor que está falando com ele? Acho que é coisa da cabeça dele. Pode dormir, pode dormir. Verso 6. E o Senhor chamou novamente a Samuel. Quando um líder não pode ouvir a voz de Deus, Deus fala com uma pessoa que nem discernimento tem da voz de Deus ainda, só para poder fazer a vontade dele, para cumprir um propósito, para cumprir uma promessa. E Samuel se levantou e veio até Eli e lhe disse: eis-me aqui, por que me chamaste? E Eli lhe respondeu: não te chamei, meu filho, deita-te outra vez. Meu Deus, eu acho que essa noite de Eli foi mais difícil, hein, irmão? Esse momento de Eli aqui foi mais difícil, hein? Na primeira ele podia duvidar, mas na segunda, peraí, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está acontecendo aqui, alguma coisa Deus está fazendo. Sabe o que Deus está falando aqui? Não importa se o servo não está entendendo, eu vou continuar chamando. Não importa se um servo não está conhecendo a minha voz, eu vou continuar chamando até ele entender que eu chamei ele para uma obra, até ele entender que eu chamei ele para uma obra. Sabe o que Deus está dizendo para a pessoa que está aqui dentro hoje? Não adianta tu fugir do chamado de Deus, não adianta tu se esconder, porque Deus vai falar uma vez, Deus vai falar duas vezes, Deus vai falar três vezes. Passou, eu vou dormir, dorme para você ver. Ele vai falar contigo no sonho, ele vai falar contigo através de homens, ele vai falar contigo através de pessoas, porque ele está atrás de você, ele está atrás de você, ele quer que você cumpra o chamado dele sobre a sua vida. E ele voltou a dormir, irmão. Eita Deus, pode dormir. Eu chamo uma vez, chamo duas vezes e posso chamar a terceira vez. E Samuel ainda não conhecia o Senhor Jeová, verso 7, nem ainda a palavra do Senhor lhe tinha sido revelada. Não conhecia. E o Senhor Jeová chamou a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e veio a Eli, e lhe disse: eis-me aqui, por que me chamaste? E Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Eita Deus. Na primeira ele duvidou, mas já ficou com o coração, imagino eu, apreensivo. Na segunda também, mas na terceira ele falou: agora não tem como, agora é o Senhor que está falando com ele. Ele podia falar assim, ó, Cadu, ele podia falar assim: sabe o que eu vou fazer? Pela terceira vez agora, eu vou falar para ele dormir de novo. Deixa eu perguntar para você, se ele falasse para ele dormir de novo, você acha que Deus ia desistir de chamar? Sabe o que Deus falou aqui para mim agora? Nessa revelação aqui? Eu perguntei para vocês, se ele tivesse falado para Samuel: dorme de novo,
Com medo. Dorme de novo. Pode dormir. Você acha que Deus ia desistir? Você falou não. Então sabe o que significa isso? É que o homem não pode impedir você de viver o chamado de Deus. Ah, você não pegou, vou falar de novo. Quem é o homem para impedir Deus de cumprir a promessa dele sobre a sua vida? Então descanse, sirva nos bastidores, seja fiel. Seja fiel onde Deus te colocou. Seja fiel onde você está. Tem gente que fala assim: eu não vou, porque o meu líder é mais falho do que eu. Se você fosse no lugar de Samuel, você já tinha desistido dele? Já tinha deixado de servir? Amado, entenda uma verdade aqui. Você tem que continuar servindo onde Deus te colocou. Você tem que continuar sendo fiel onde Deus te colocou. Você não pode ser maior que o seu líder, ou querer ser maior com a pessoa que Deus colocou na sua vida para te liderar. Você achou que eu ia só bater em Eli, né, irmãos? Você achou que eu só ficar olhando para Eli e ficar batendo nele? Mas eu quero falar também sobre Samuel, amado. Aqui que você entenda essa verdade. Porque ele podia querer ser maior. Ele podia querer dizer: ele está tudo errado, deixa, Senhor, guia a minha vida. Não, irmãos. Quem anda certo não precisa provar para ninguém. Quem é fiel não precisa provar para ninguém. Quem é fiel não precisa ficar colocando no outdoor. Não, se tu é fiel, continua sendo fiel. Porque Deus vai chamar você no meio de um lugar injusto, no meio de uma liderança injusta, no meio de uma corrupção. Não tem que mudar, tem que continuar servindo onde Deus te colocou. Ah, eu vou ser maior do que meu líder, vou passar a perna nele. Eu imagino, deixa eu falar. Se ele faz isso, eu imagino que Deus ia tratar Samuel. Deus ia tratar ele. Assim como tratou Saul, irmãos. Nós temos que entender, amados, que não adianta querer passar a perna em ninguém. Tem que ser fiel ao líder que Deus colocou na sua vida. Pastor, mas ele errou. Mas acerte. Mas ele me beijou para me trair. Continue olhando para ele, dizendo como Jesus falou para Judas: amigo. Por que é que Jesus não mudou? É porque aquele que é injusto, aquele que é infiel conosco, nós não temos que mudar com ele. Nós temos que amar a ele. Nós temos que orar por ele. Nós temos que ajudar ele. Nós temos que estender a mão para ele. Pastor, é duro isso. Então é duro pregar, é viver o evangelho, irmão. Porque isso é o evangelho de Jesus. Pastor, que dura coisa o Senhor está me pedindo. Pastor do céu, como eu vou cuidar de alguém que me maltrata? Pastor, é muito difícil, mas se é difícil para você, então você não está apto para viver o evangelho de Jesus. Fala para quem está ao teu lado aí: o caminho é estreito. O caminho é estreito, meu irmão. Tem muita revelação aqui. Deus não chama quem não está servindo. Primeira lição do texto que nós lemos, do verso 4 ao 8. Deus não chama quem não está servindo. 2. Não basta conhecer a voz do líder, é preciso conhecer a voz do Senhor. Samuel, quando ele ouvia a voz, ele falava: opa, aqui, na verdade aqui ele não conhecia nem a voz do líder, né? Porque ele estava achando que era o líder, era o Senhor. Mas mostra a prontidão que ele tinha, né? Porque quando ele ouvia, ele, já acordava, ia para o líder dele. Mas não é o líder que está errado? Mas não é o líder que está vivendo de qualquer maneira? Mas não é o líder que não tem intimidade? É para esse líder que ele levantava? Eis-me aqui, líder. Você está entendendo, amados? Que Deus está... Você fala assim: tem um injusto, tem um líder que está errado, mas Deus está olhando para o seu coração. Deus está olhando para a sua lealdade. Deus está olhando para a sua fidelidade. Pastor, mas Deus tem que olhar para Eli. É ele que está errado, mas ele quer ver se você é justo, se você é fiel, se você é leal. Porque ninguém vai ser levantado por Deus como uma voz profética uma pessoa que não respeitou seu líder e não foi uma pessoa leal.
Será que tem glória a Deus ainda aqui? Deus vai levantar com uma voz profética alguém que foi aprovado nos bastidores como leal, como fiel, como servo verdadeiro, como uma pessoa fiel, verdadeira, leal. Eis-me aqui, servo. Eis-me aqui, líder. Dormiu. Eis-me aqui, líder. Dormiu. Eis-me aqui, líder. Dormiu. Eis-me aqui, líder. Na quarta vez o líder falou assim: vou descer. Vou descer. Não sou eu que estou chamando, eu acho que é o Senhor. A próxima vez que Ele chamar, fala: eis-me aqui, o teu servo está aqui, o teu servo te ouve. Eis-me aqui, teu servo te ouve. Eis-me aqui. Pode falar, porque é Ele que está te chamando. Vamos continuar. Deus não fala comigo. Tem gente que fala assim: Deus não fala comigo, pastor. Eu oro, Deus não fala comigo. Não é que Deus não fala. Samuel também podia dizer: Deus não fala comigo, só fala com Eli. Está errado, Deus fala com ele, não fala comigo. Deus não fala comigo. Falou uma vez, você não entendeu. E falou: Deus não fala comigo. Falou duas vezes, você não entendeu. Deus não fala comigo. Falou terceira vez: Deus não fala comigo. Você não está entendendo, amados? Deus está falando. O problema não é que Deus não está falando, é que você não está tendo discernimento de que Deus está falando. É que você não está entendendo que a voz que você não está conhecendo é a voz do Senhor. Fala para quem está ao teu lado aí: não diga que Deus não fala com você. Peça que Ele te dê discernimento para conhecer a voz dEle, para entender que é Ele, para entender onde Ele está agindo, como Ele está agindo na sua vida, o que Ele está falando para você, como Ele está trabalhando no teu coração. De servo do templo a voz profética, ninguém é insubstituível. Fala comigo assim: ninguém é insubstituível. Tem gente que diz assim: se eu não estiver lá, o Eli podia pensar assim, ó: se eu não estiver aqui, se um dia eu sair daqui, acaba a obra. Se um dia eu sair desse lugar aqui, a obra vai acabar. Eu imagino que nesses dias, Eli podia pensar assim: eu sou sacerdote aqui, meus filhos também já trabalham, eles também já conhecem tudo aqui, é nós que dominamos tudo esse pedaço aqui. Se nós sairmos, ou nós formos, ou nós morrermos, o que vai ser desse povo? Porque somos nós. Mas o que ele não sabia é que Deus não tem compromisso apenas com alguém que tem título. Deus tem compromisso com quem anda na verdade, anda em espírito, anda fazendo a vontade de Deus, irmão. E ninguém é substituível. Não pense que... Tem gente que fala assim: se eu sair daqui, acaba. Se eu sair do louvor, acaba o louvor da igreja. Se eu sair do altar, acaba o altar. Se eu sair do diaconato, acaba o ministério de diaconato. Se eu sair do ministério infantil, acaba o ministério infantil. Se eu sair do coral, acabou o coral, eu que sou regente do coral. Se eu sair dessa banda, eu que sou multi-instrumentista, eu que sou o que sabe tudo. Se eu sair, acaba. O que ele tem que saber é que Deus não está dependendo do homem para que o reino tenha continuidade. Se alguém sair, achar que vai acabar, Deus vai enviar alguém. Quando Judas traiu, quando Judas morreu, alguém podia pensar: agora a obra vai acabar. Ele que era o homem da contabilidade, ele que é o homem que ajudava, mas ele saiu, ele era o tesoureiro. O que vai ser de Jesus? Quando ele traiu, tinha o Matias que estava esperando, tinha alguém com compromisso, tinha alguém que andava na verdade. Escute isso: quando você deixa uma obra achando que a obra vai acabar, não é a obra que perde, é você que perde. Porque um dia Jesus vai chegar para você e falar: o que você fez com o talento que eu coloquei na sua mão? Você está entendendo? Quem colocou o talento na sua mão foi quem? Foi o pastor? Foi o obreiro? Foi o diácono? O diácono ungiu, mas quem colocou o talento foi Deus. Quem colocou o talento: pastor, eu não tenho muito, tenho só um. Mas fica tranquilo, esse um aí, ele vai cobrar de você esse um aí. O que você fez com o talento que eu coloquei na sua mão? Ah, pastor, sabe o que é? Tem muita gente lá já, não precisa de mim. Se não precisa, porque Ele te chamou. Se não precisa, porque Ele te ungiu. Se não precisa, porque Ele te deu um talento. Não precisa de mim, pastor. Tem gente que entra como vítima, ou porque acha que já tem muita gente. Não, já tem muita gente. Já tem 6 pessoas que tocam violão. Ô, glória. Profetizar aí, né, Gui? Para revezar a escala. Tiago. Ô, glória. Que venha 10 pessoas para tocar violão. Glória a Deus.
Irmão, já tem muita gente tocando violão, não quero, pode deixar para outro. Já tem muita gente, o diaconato está assim lá da igreja, ó, não precisa de mais ninguém. Irmão, escute uma coisa, não fique olhando para isso. Quem te chama é Deus. Quem te dá o talento é Deus. Quem quer que você sirva o reino é Deus. Não fique preso nessas coisas, irmão. Uma voz carregada. Agora, quem que é essa voz que está falando com Samuel? Tem gente que fala assim, essa voz é uma voz porque o Senhor aconteceu um acidente. Mata isso. Aconteceu um acidente no meio do percurso. Tem gente que quer dar uma ajuda para Deus, fala assim, coitado de Deus, né? Acho que aconteceu um acidente, ele levantou Eli, e como Eli traiu, agora como Eli está andando tudo errado, os filhos, está tudo desorganizado aqui, está vendo, está tudo errado. Então a iniquidade está tão comum que ele está vivendo como se estivesse tranquilo, não está nem chamando de pecado que é pecado. Então, já que está nessa situação, eu acho que nós precisamos achar alguém. Vamos procurar alguém aqui? Você acha que Deus fez isso, irmão? A voz que chamou Samuel não é uma voz de emoção. Não sei se alguém pegou isso aqui. Só quem está muito ligado na mensagem pegar isso. Não é uma voz de emoção. Não é uma voz do congresso. Alguém levantou a mão lá e falou, pastor, a partir de hoje não sirvo mais. Aí o pastor fica com a cabeça mil. Ai meu Deus, quem que vai servir agora? Quem que vai fazer isso? Quem que vai estar ali? Quem que vai ajudar? Não é uma voz acidental. É uma voz que é a resposta de uma mulher que estava no templo orando. É uma voz de uma mulher que estava jejuando, orando e chorando aos pés do Senhor. Essa voz está carregada de aliança. Essa voz é uma concretização, é uma plenitude de uma mulher que entregou o filho e falou, quando o Senhor me der um filho, eu entregarei ao Senhor. Aí o Senhor falou, se ela entregou, então eu escolho até quando ele fica como servo e até quando eu levanto como voz profética. Até quando serve nos bastidores e até quando ele vai ser profeta. 15 anos, novo demais, não, estou precisando, vem. Novo demais, não, estou precisando, vem. Novo demais, não, tem promessa. Novo demais, nasceu desde o ventre da mãe de promessa. Não, é novo demais. Pastor, é muito novo, Senhor. Calma, deixa ele ir mais um tempo. Não, Deus quer falar. Deus quer denunciar. Deus quer trazer juízo sobre a terra. Amados, então eu vejo uma voz carregada de aliança. Uma voz de aliança. Uma voz que vem desde a sua mãe, porque não podia engravidar. Você está entendendo aqui? Quem é mãe aqui? Você que é mãe que ora para o teu filho, olha a importância da tua oração. Olha a importância da sua vida com Deus. Olha a importância do seu jejum, da sua oração. Olha a importância de você colocar diante de Deus o teu filho. Olha a importância de você chorar aos pés do Senhor. Porque pode passar 1 ano, pode passar 10 anos, pode passar 15 anos, pode passar 20 anos, mas a oração da mãe, o voto da mãe, o jejum da mãe, a oração da mãe, agora vai ser respondida. Ele vai ser levantado como profeta de Deus. O que Deus está dizendo aqui, se tem mão para levantar, pode levantar. Porque o diabo pode ter falado que o teu filho vai morrer nessa vida que ele está, mas profeticamente eu quero profetizar aqui hoje dizendo que Deus pode agir, que Deus pode mudar essa sentença e que Deus pode levantar como profeta o que as pessoas acharam que estava perdido. Vamos continuar, quero terminar a pregação. Meu Deus, é muita revelação aqui. Só estou no versículo 10, misericórdia. Então veio o Senhor e pôs ali, chamou Samuel, e Samuel respondeu, fala, porque teu servo te ouve. Verso 11. Então o Senhor Jeová disse a Samuel, eis que farei uma coisa em Israel, e aquele que escutar sentirá que ambos os ouvidos tinirão. É juízo de Deus, irmão. A palavra profunda dita ao menino. Uma palavra profunda dita ao menino que está amadurecendo. A palavra de Deus não tem faixa etária. Verso 12.
Neste dia executarei contra Eli tudo o que anunciei sobre a sua casa, desde o princípio até o fim. O que Deus está dizendo, não é, eu já estou avisando ele, eu já estou falando para ele, eu já estou denunciando ele desde o princípio, mas ele não está percebendo. Eu estou te dando chance, eu estava dando chance para ele, mas não tem jeito. Eu já dei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Até quando eu vou te dar chance? Até quando eu vou usar um profeta para falar para você que você tem que voltar para Deus? Até quando eu vou ter que usar alguém para falar que você está no caminho que não agrada ao Senhor? Até quando eu vou ter que usar alguém para falar para você entrar no caminho e na vontade de Deus? Até quando eu vou ter que ficar falando? Irmão, a gente tem que pensar assim: a graça de Deus, ela ainda é real. Ela é real hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas quando a porta se fechar, como se fechou em Mateus capítulo 25, quando fala que as nécias, que as imprudentes, elas foram comprar azeite, mas quando voltaram, a porta se fechou. Sabe o que é isso? Quando alguém morre, irmão. Morreu, acabou. Tem gente que fala assim: não, pastor, mas eu deixo para amanhã. Deus está falando com você e você deixa para amanhã. Deus está falando para você voltar para Jesus e você deixa para amanhã. O que pode acontecer é que se você morrer sem Jesus, sua alma vai para onde? Pastor, é dura essa palavra. Deus não nos chamou para pregar um evangelho light. Quando eu tenho que subir nesse altar para pregar um evangelho falso, light, eu prefiro descer e falar: levanta outro, não quero você. Deus nos chamou para pregar a verdade do evangelho. O evangelho nunca prometeu carro, casas, chave de ouro, não. Isso é consequência de uma vida fiel a Deus, mas isso não é o que Deus prometeu. O que Deus prometeu nessa terra, aqui, que nós estamos hoje, é a salvação da nossa alma, é pregar o evangelho para as pessoas. Pastor, mas lá Isaías fala que nós comeremos o melhor da terra. Qual terra? É a terra do milênio, irmão, dos 1000 anos. É quando nós estarmos num corpo glorificado, salvos, vamos comer do melhor da terra. Nós vamos viver o melhor da terra. Fala para quem está do teu lado aí: Deus não te chamou para o conforto. Ou melhor, chama o seu irmão de Samuel aí, vai. Fala: Samuel, Deus não te chamou para ficar dormindo. Deus te chamou para se levantar, como uma voz profética. Fala para ele: Deus não te chamou para o conforto, não. Deus não te chamou para ficar tranquilo e dizer assim: pastor, eu gosto só de ir para o culto, eu gosto de ficar do lado do ventilador, no ventinho. Acabou o culto, eu gosto de ir para a pizzaria, comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola, voltar para casa e acabou. Deixa o pastor que fique lá na obra, deixa o pastor que fique na missão, deixa o pastor que fique sofrendo lá na liderança. Não preciso disso. Pastor, deixe os líderes da igreja que sofra. Eu só quero ficar na boa. Deus não te chamou para ficar na boa. Se está na boa, tem que ficar preocupado, viu? Se está na boa, tem que ficar preocupado, porque Deus não chamou ninguém para o conforto. Deus chamou para confrontar, para dizer: vai, prega o evangelho, vão para as casas, prega, anuncie o evangelho, vão de 2 em 2, entre nas casas. Tem gente que vai expulsar vocês da casa. Bata o pé e diga: e a paz que ele não recebeu, eu vou dar para vocês de volta. Fica tranquilo, irmão. Deus não te chamou não para conforto, não. Quem quis conforto, Deus deu um chacoalhão. Falando numa linguagem aí simples, né? Aquele que quis conforto, Deus, aquele que quis conforto, o Jonas estava bem confortável no barco. Deus falou: vai ver só o que eu vou fazer. Eu vou fazer esse barco balançar. Não vão cair do barco, mas o barco vai balançar tanto que eles vão ficar assustados. Quer ver? Deus não quer conforto, irmão. Se nós fugimos do chamado de Deus, o barco balança. Ai, meu Deus. Fala para quem está do teu lado aí: se você está no conforto, fugindo do chamado, fala para ele: se o barco balança, hein? O barco balança até você cair do barco, ou se jogar. Fala para o irmão do teu lado aí: quem não vai de barco, vai dentro da baleia. Não queira experimentar essa profundeza que ele experimentou. É melhor obedecer no barco do que ter que clamar nas profundezas da baleia. Das profundezas clamei o Senhor e Ele me ouviu. Ele te ouve na baleia,
mas é muito mais dolorida a baleia. Amados, então nós temos que entender a verdade aqui. Temos que entender essa palavra que nós estamos lendo aqui. Samuel, agora ele se levanta como uma voz profética. Chega, agora Deus está levantando para ser uma voz profética. Pois diz que julgarei, o Senhor quer julgar aquelas pessoas. Verso 14: por isso jurei a casa de Eli que a iniquidade da sua casa não será jamais expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de paz. O que Deus está falando aqui, agora não adianta fazer sacrifício. Não quero mais sacrifício. Não adianta, pode morrer e fazer sacrifício. Não quero sacrifício. Sabe o que isso aqui, amado? Para nós, nos dias de hoje, o que eu entendo isso? Porque você sabe que tem essa mudança no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, eles entregavam uma oferta, todo ano essa oferta é para expiar o pecado. No Novo Testamento, Cristo é a oferta. Cristo já morreu, uma vez por todas, pelos nossos pecados. Mas o que seria isso no Novo Testamento, pastor? Tenta traduzir, vou tentar traduzir, tá, irmãos? Vou tentar traduzir. No Novo Testamento seria mais ou menos assim: Deus falando que não aceita mais oferta. Isso seria quando você já morreu sem salvação. Aí não tem jeito, irmão. A Bíblia não fala que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar? Mas diz que nem todo ele vai aceitar. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que fala em línguas entrará no reino de Deus. Nem todo aquele que cura enfermos entrará no reino de Deus. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheça. O clamor que ele ouve no tempo da graça é um clamor de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Fala assim, arrependimento não é remorso. Tem muito remorso e pouco arrependimento, irmão. Remorso, ele começa igualzinho ao arrependimento. É um sentimento de tristeza profunda. Os dois é igual, arrependimento e remorso. Um sentimento de tristeza profunda. Mas a parte B que muda da definição. A parte B é que o remorso não traz mudança, transformação, atitude, posição. Mas arrependimento traz mudança, posição. E há de conver, irmão, que quem está arrependido, todo mundo consegue ver, não consegue? Ou você não vê quando a esposa sempre promete que vai fazer aquilo e não faz. Ou o esposo sempre promete que vai fazer aquilo e não faz. Aí você sabe quando não há mudança. Você fala assim, a pessoa fala assim, olha agora eu vou mudar. Você fala, será mesmo? Vamos ver semana que vem se ele vai mudar. Aí chega a semana que vem, na outra semana. Ai meu Deus, não mudou nada. Deus está vendo a nossa vida, amado. Ele quer ver nossa mudança, arrependimento. Aqui então, amados, vai chegar uma hora que não tem jeito. Vamos continuar aqui para terminar a pregação. Meu Deus, tem que terminar. 2 minutos termino. E Samuel esteve deitado até a manhã e abriu as portas da casa. Quem está comigo aí acordado ainda, diga glória a Deus. E Samuel esteve deitado até de manhã e abriu as portas da casa do Senhor Jeová. E Samuel temia contar a visão a Eli. Meu Deus, como que eu vou contar? Deus falou comigo no sonho, tudo que Eli está fazendo de errado, como que eu vou falar para ele? Como que eu vou falar? Ah, irmão, as portas da casa de Deus não se fecham quando há disciplina, amado. Sempre haverá alguém para abrir as suas portas. Quando essas portas se abrem, você tem que entender que tem que pregar o que Deus manda. Profeta não fala para confortar as pessoas, profeta fala o que Deus manda. A primeira mensagem do profeta, meu Deus, a primeira mensagem do profeta é falar com o líder dele. Será que você está preparado para isso, irmão? E o Senhor diz assim ainda: ai daquele que diz é o Senhor e não é o Senhor que está falando. Para quem estuda escatologia sabe o que é o ai de Deus. Os 7 ais de Deus. É terrível isso aí, irmãos. O ai de Deus é terrível. Ai daquele que diz que é o Senhor. Porque na igreja pode acontecer muitas vezes isso. Alguém chegar e dizer, eis assim diz o Senhor, mas não é o Senhor. Essa pessoa vai prestar conta diante de Deus. Que nem, porque até mesmo na Bíblia os profetas falaram que não era Deus que falou falar. Agora, imagina a situação. Ai daquele que diz que é o Senhor e não é. E agora eu tenho que pregar. A primeira mensagem eu tenho que falar isso para o meu líder. E agora? Então chamou Eli a Samuel. Ele disse, eu acho que Samuel falou, vou ficar quietinho, não vou nem falar. Samuel, meu filho. Você acha que ele não está querendo saber, irmão? Ele nem dormiu naquela noite.
Irmão, é só na oração e muita meditação para você pensar nisso, né? Ele nem dormiu naquela noite, imagino eu, irmãos. Não dormiu, irmão. Deixa eu pensar aqui. Não me julgue por isso. Eu imagino que ele não dormiu. A primeira coisa que quando Samuel levanta, Samuel, pelo amor de Deus, me conta, qual foi o sonho? O que Deus falou com você? Quando ele te chamou, o que ele falou? Qual foi a fala dele? O que foi que ele te disse? Verso 7. Rogo-te que não o culpes, assim faça Deus contigo ainda mais, e não me esconderás uma única coisa de tudo que ele disse. Eu quero saber tudo. E Samuel lhe disse todas as palavras, sem lhe esconder nada. Você quer saber? Então senta aí que vai ser pesada a palavra. É o Senhor Jeová, que ele faça como lhe aprouve. Sabe o que ele diz aqui, irmão? Ele afirma, é o Senhor Jeová, Tiago. Porque ele sabia que aquelas palavras eram de Deus. Só Deus conhecia ele, irmão. Só Deus sabia tudo errado que ele fazia. E ele falou que o Senhor faça o que tiver que fazer. A Bíblia fala que ele se arrependeu aqui, irmãos? Sim ou não? Hã? Não fala. É provável que não tenha se arrependido. Amados, quantas vezes Deus fala conosco e nós não se arrependemos, amado? Quantas vezes Deus nos avisa e nós continuamos praticando o que não é a vontade de Deus? Quantas vezes nós vimos para a igreja, o pastor fala, a pessoa sai do culto e faz tudo errado do que Deus falou no culto. Eu já vi acontecer isso, irmão. Onde está o temor a Deus? Fala para quem está ao teu lado, nunca perca o temor a Deus. O fim daqueles que perdem o temor é terrível, mas é terrível, terrível. Onde eu parei? Verso 19. E Samuel cresceu. Fala aí, Samuel cresceu. Profético isso aqui, irmão. Fala aí, Samuel cresceu. Para Samuel crescer tem que ter cooperação de Deus, irmão. Samuel cresceu. Fala para quem está ao teu lado aí, só tem que começar. Só tem que ouvir a voz de Deus. E o Senhor Jeová era com ele. Eita, glória a Deus. E não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras. Ai, meu Deus. Nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. Fala assim, Deus, autêntica Samuel. Fala a palavra que nasce na presença, na obediência, na fidelidade, na intimidade, não cai no chão. Amado, que você possa permanecer fiel a Deus, ouvindo a Deus. Sabe qual é o que eu orei no Monte Saboá, lá em São Roque, ontem, para a igreja quadrangular daqui na Vila Bart? Eu falei, Senhor, não vou dizer que eu não quero que o Senhor envie almas para a igreja, que mais pessoas sejam salvas e que esteja cheio a igreja, que nós tem que comprar mais cadeira. Todos nós desejamos isso. É hipocrisia dizer que não. Mas eu falei, Senhor, a minha maior oração aqui no monte hoje é para que a igreja comece a ter vida de oração cada vez mais profunda com o Senhor. Daí sabe o que o Espírito Santo falou? O que você vai fazer? Irmão, o que você vai fazer? Como líder, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar dias de semana que não tem culto, que não tem louvor, que não tem banda, que não tem nada. Nós vamos vir na igreja só para dobrar o joelho e orar. Aí antes de eu responder alguma coisa, o Senhor já falou assim, ó, e já vou te avisar, viu? Se for 2, 3 pessoas, não vai ficar chateado, não. Parece que Deus conhece o nosso coração, né? O pastor fica muito triste quando as pessoas não, ele não vê as pessoas cumprir o chamado à santidade. Não é porque o pastor está querendo um número, que tenha 50 pessoas na vigília, não é isso, irmão. É porque muitas vezes ele quer que as pessoas entendam a importância da oração. Aí Deus falou, não fica chateado não, tá?
Se for 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas, Deus falou assim, não, se for uma pessoa, dê glória a Deus. É porque tem alguém sendo despertado no meio da congregação, tem alguém que está sendo despertado pelo Senhor. E irmão, eu vou fazer isso. Eu vou pegar dias e vou vir aqui na igreja, eu vou mandar mensagem no grupo lá, e vou falar assim, ó, terça-feira, 6 horas da manhã, eu estou lá na igreja para dobrar o joelho e orar, tá bom? Se alguém quiser ir comigo, pode ir. Quem vai entrar no propósito comigo aí? Amados, esse é o tempo que Deus está nos chamando para se levantar. Deus não quer que você se levante apenas no talento. Deus quer que você se levante na sua vida de intimidade com Deus. Eu falei para Deus, 2026, esse é o propósito do meu coração. Não quero uma igreja cheia de pessoas. Eu quero uma igreja cheia da presença de Deus. Eu quero que tenha culto, que nós não vamos conseguir terminar o culto por causa da glória de Deus. Eu quero ter ensaio do louvor, que nós vamos vir para ensaiar aqui, e a glória de Deus vai ser derramada sobre nós aqui, nós vamos embora para cá chorando. É isso que eu tenho sede de viver. É isso que Deus quer que você viva, amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra? Para terminar aqui, ó, versículo 21. Samuel é reconhecido por todo Israel como profeta do Senhor. A palavra deixa de ser rara e Deus volta a falar continuamente com a nação. Se coloque em pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus.